Sejam todos muito bem-vindos. Começando agora a nossa live final da Semana da Paz Interior. Então, pessoal, essa semana, dando uma recapitulada, né? Essa semana a gente falou de muitas coisas importantes para a gente construir paz interior na nossa vida. E para mim, esse é um objetivo que deveria ser prioridade na vida de todo mundo. Então, a gente foi falando ao longo da semana de ansiedade, a gente foi falando sobre agitação da mente. A gente foi falando sobre neurociência, a gente foi falando sobre como funciona esse processo, né? E hoje eu trago aqui uma live implementativa, uma live onde a gente fala um pouco, onde eu falo um pouco do que aconteceu no meu processo, o que aconteceu com as minhas tentativas de tentar implementar isso, de entender a importância desses assuntos, de criar essa consciência na minha vida e tentar aplicar. Eu acho que a aplicação é a grande chave de tudo, né? Então, hoje eu vou revelar uns segredos, vou falar como foi o processo, vou falar um pouco dos lugares que eu visitei, mostrar umas fotos das minhas viagens e tal, para a gente se conectar um pouco aí também, tá bom? Então, hoje a live é diferente, vocês já viram que hoje tem aí tem uma apresentação, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. Só chamar o restinho do pessoal aqui. Então, deixa eu colocar aqui na tela a apresentação, porque hoje é uma live mais didática, hoje é uma live que tem até apresentação, a gente está chique hoje. Então, hoje a gente vai falar dos segredos práticos para construir paz interior. Então, vamos lá, vamos começar. Antes de começar, vamos ver quem está aí, né? Então, vamos ver quem está aí, ó. Eu estou vendo aí a Celina, um abraço para a Celina, nossa aluna aí da última turma. Um abraço para a Grazi, para o Hamilton, um abraço para o Hamilton, tá sempre todas as lives aí, tirando todos os conhecimentos aí ligado, prestando atenção. Um abraço para Milton, Maria das Chagas de Oliveira, toda a live também estava aí, a Rosélia também estava aí, a Sandra também estava aí. Eu fico muito feliz, né? Aqui, gente, só de olhar aqui quem que está online já dá para a gente perceber quem de fato tomou para si esse compromisso, tomou para si esse objetivo, está levando a sério, está querendo implementar, está querendo aprender. Então, fico muito feliz de ver que as mesmas pessoas todos os dias estavam entrando, estavam acompanhando, estavam participando para realmente implementar isso na vida de vocês, né? Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Os segredos para a gente construir paz interior com consistência. Então, a primeira coisa que eu queria começar falando é que se você já tentou construir paz interior na sua vida com consistência, ter uma prática profunda de meditação e você não conseguiu, fica tranquilo, isso também aconteceu comigo. Eu sei onde você está, eu te entendo. Existem muitos mitos sobre esse processo, sobre esse assunto. Se você digita no YouTube, vai aparecer 1 milhão de formas de meditar, vai aparecer gente falando que é assim, gente falando que é assado, gente falando, olha, não, só assiste essa live aqui, que se você fizer igual eu, vai dar certo e tal. E isso muitas vezes é o que um amigo meu chama de infobesidade. É tanta informação que você não sai do lugar. Isso mais te atrapalha do que te ajuda, né? Então, eu vou falar por que isso não funcionou para mim hoje, nessa live de hoje. Vamos esclarecer tudo isso. Então, se você está assim, meio preocupado, meio tranquilo, meio apreensivo, fica tranquilo que o objetivo final aqui é paz interior. Então, se te incomoda o fato de você simplesmente não ter a paz que você gostaria, você percebe que você está com a mente inquieta, você percebe que você não está bem, você percebe que você queria ter mais consistência na sua prática, você talvez chegou até a pensar que que a meditação não era para você por algum motivo. A gente vai falar disso também. Fica tranquilo que eu quero te convidar, então, a colocar tudo isso de lado, pelo menos por esses próximos 45 minutos, 50 minutos, para a gente se abrir para o que eu vou falar aqui agora. Eu acho que muito quando a gente fica muito agarrado nos nossos problemas, a gente não enxerga uma solução que está logo ali, né? Então, deixa tudo isso de lado que vai dar certo. Então, eu quero falar que você consegue sim meditar com consistência e construir a sua paz interior. Só tem alguns detalhes. Você precisa de uma técnica validada, uma técnica que funciona, você precisa de um ambiente certo, você precisa de um acompanhamento de verdade.
Essa é a grande razão. E quando você tem esses ingredientes, você tem esses elementos, isso acontece de forma até natural. Isso não é algo que te falam por aí, e eu sei por quê, eu sei o motivo. Existe uma indústria ganhando muito dinheiro com o fato de você ter essa ansiedade, de você às vezes ter uma dificuldade de dormir, de você não ter a paz interior que você espera. Tem um pessoal que ganha muito dinheiro com remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dormir, ou seja, as doenças da mente, né? Essa indústria que nem existia desse jeito há 20, 30 anos, hoje em dia é uma indústria bilionária. Então, essas pessoas, elas têm os seus interesses, elas têm as suas razões para esconder isso de você, afinal, isso é um mercado, isso é uma indústria que dá muito dinheiro. O problema é que eles estão colocando um preço na sua paz interior. E eu te falo, esse preço é mais ou menos 700 bilhões de dólares, que é o tanto que essa indústria fatura, incluindo esses tipos de remédio, né? Então, não é à toa que isso acontece. Se a gente olha nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, o gráfico da escalada de faturamento da indústria farmacêutica é gritante, chega a ser absurdo, chega a ser até revoltante, né? Porque a gente estava vendo nas outras lives, quando eu mostrei no Google Trends, as buscas pelos termos ansiedade, as buscas pelos termos de estresse no Google, que nos últimos 10, 15 anos multiplicaram por 4 vezes, multiplicaram por 3 vezes, né? Ou seja, a sociedade ela está indo de frente para o abismo e a maioria não percebe, isso é o mais curioso, né? Isso tem um preço, o preço é esse daí, é o tanto de dinheiro que esse pessoal ganha e você segue com seus problemas e você tampa o sol com a peneira e fica dependente daquilo a vida toda. A grande verdade é que a indústria farmacêutica não se beneficia da sua evolução, ou seja, não é interessante. Qualquer coisa na sua vida que, se você percebe que tem muita gente ganhando dinheiro com um problema, já dá para colocar a orelhinha de pé e prestar atenção, porque algo tem de errado. Ou seja, quando as pessoas não têm interesse que um problema seja resolvido, a tendência desse problema é se perpetuar, né? Então, é isso que eu vejo. Eu não estou falando isso aqui, o que eu simplesmente acho, isso é uma coisa que eu vejo na prática. Por exemplo, vou até compartilhar aqui, deixa eu ver se vai compartilhar certinho aqui. Vou compartilhar um exemplo aqui da Carlinda. A Carlinda estava até entrando nas lives durante a semana. Eu sempre mandava um abraço para ela. Olha o que que ela fala com respeito a isso que eu acabei de falar. Espera aí, que da última vez eu compartilhei e foi sem o áudio. Agora eu quero ter certeza que vai o áudio. Aí, isso aí. Vou falar um exemplo aqui. Eu tinha 5 anos que eu tomava um remédio para ansiedade. Não sei se alguém conhece. É Pamelô. Eu tomava 25, depois 50, depois o médico colocava para 25. 5 anos. Se eu parar de tomar um dia, no primeiro dia, no terceiro dia, eu não conseguia mais fazer nada. Então, eu enxaqueca, dor de cabeça. De manhã, eu já levantava com a cabeça para explodir, sabe? E depois, com a medicação, desde o início da meditação, eu fiz propósito de não tomar. A caixa está ali, tem 5 que eu tomei, o restante está guardando. Tá ali a caixa. E assim, eu estou com a receita, com 3 receitas para comprar mais remédios, sabe? E assim, desde quando começou o curso, eu não tomei não ingeri nenhum comprimido, não vou ingerir mais, tá? Não gostava, não vou tomar. A cetralina que eu tomava, não parei de tomar, não estou tomando não e estou sentindo muito bem. Show de bola. E essa meditação me ajudou muito, 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 tem me ajudado. E tenha certeza, eu não vou parar. Para mim está sendo o meu medicamento, né, o meu calmante. Porque para mim, assim, está sendo um marco divisor de etapas da vida. Mas é aquela história da gente também querer buscar, né?
e tentar acreditar, porque se uns dizem funciona, por que comigo não vai funcionar? Vai sim, eu tenho que acreditar que vai. E funciona, né? A medicação, ela cria dependência. Quando eu comecei a Semana da Paz Interior, eu estava tomando medicação para dormir, né? A cardiologista tinha passado para mim. E aí eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. No dia que eu estava mais, assim, que a mente não desligava, eu tomava. E aí, depois que eu comecei a fazer, nunca mais eu tomei. Não, eu esqueci de falar que uma coisa, assim, que um benefício que eu tô tendo... Tá me ouvindo? Oh, pode falar. É assim, ó, às vezes, antes de começar a meditar, eu tinha noites que eu tinha que tomar remédio para dormir. E depois que eu comecei a meditar, nunca mais eu tomei remédio. Olha eu durmo, assim, maravilhosamente bem. Eu achei incrível isso. Porque de noite, assim, eu tô super bem, tranquila. Acabaram seus remédios, não tem mais. Estou assim na paz mesmo. Só isso, esse comentário que eu queria fazer, que eu tinha esquecido de falar. Que bom, parabéns. Então, pessoal, quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando no achômetro, eu não estou falando porque eu acho bonito falar isso, falando pelo que eu vejo, né? Então, eu sei da importância que a paz interior tem para as pessoas, tem para você, e hoje a minha missão é essa. Minha missão é ajudar as pessoas a terem esses resultados, a aprofundarem na prática, para que elas consigam construir paz interior diariamente. Isso se torne um objetivo de vida. Por isso eu me comprometo 100% com o resultado de todo mundo que participa das minhas mentorias, que são os meus alunos do individual, que participam da comunidade e etc. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Eu sei que você sonha em ter paz interior, sonha em evoluir na sua prática, sonha em construir essa paz interior de dentro para fora com consistência. Eu quero te mostrar como fazer isso na aula de hoje, baseado no que eu fiz. Então vamos lá. Meu objetivo com essa aula é ajudar dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que buscam paz interior, já são conscientes sobre os benefícios da meditação, querem começar a meditar com consistência e obter todos esses resultados, mas elas não sabem como começar, elas têm dificuldades nessa caminhada. E o segundo tipo de pessoa é aquelas pessoas que já tentaram, mas ainda encontram dificuldades, está na hora de construir essa constância e elas não conseguem aprofundar, tentam aqui, tentam ali e não conseguem evoluir. Então, nos próximos 40, 45 minutos, meu objetivo é te mostrar que entender como a sua mente funciona é a chave para você conseguir meditar com consistência e construir paz interior na sua vida. Eu vou te mostrar como a mentoria que essas pessoas que eu mostro por aí, elas já fizeram, a mentoria do método Soltar, vai tornar simples o seu caminho até esse resultado. Desde lá, janeiro de 2017, eu medito diariamente. Quando eu fiz o meu primeiro curso, eu já vinha estudando esses assuntos lá em 2016, vinha tentando muita coisa. Mas desde 2017 eu posso falar que eu medito diariamente, com algumas exceções aqui e ali e tudo mais. Já fiz vários retiros, já aprendi com mestres espirituais do mundo todo, de várias tradições orientais, ocidentais, de várias culturas. Mas nem sempre foi assim. Lá em 2016, eu estava estudando, como eu disse, estava tentando me aprofundar e eu tentava muita coisa, né? As chamadas muletas, mas elas não me ajudavam muito. Eu vou falar que muletas são essas. Por exemplo, os segredos que eu vou revelar nessa aula. Como que eu identifiquei as muletas da prática e descobri o motivo pelo qual elas não resolviam meus problemas? Como entender o funcionamento da minha mente foi decisivo para que eu conseguisse meditar por conta própria? Como eu consegui criar uma consistência tamanha na minha prática que hoje ficou quase impossível ficar sem meditar? Esses são os segredos que eu vou compartilhar aqui hoje. Vamos começar pelo primeiro. Como que eu identifiquei as muletas da prática e descobri o motivo pelo qual elas não resolviam o meu problema? Bom, depois de descobrir os benefícios da meditação, depois de descobrir o sentido que aquilo fazia, eu parti nessa busca de diferentes formas de meditar, saí tentando muita coisa.
Comecei pesquisando as diversas meditações guiadas que tinham, descobri que tinha muitos vídeos, descobri que tinham muitos aplicativos, e fui testando cada uma dessas coisas. Fui testando tudo que eu encontrava, mas em todos esses métodos eu simplesmente seguia passivamente e eu sempre dependia daquele estímulo externo. Eu estava sempre dependendo do estímulo externo. Eu percebi que aqueles métodos acabavam se tornando muletas. E quando eu não podia contar com aquelas muletas, eu não conseguia andar sozinho, né? Ou seja, eu deixava de praticar, né? Quando eu não tinha aquele acesso fácil, aquele acesso rápido àquele vídeo, se acabasse a bateria do meu celular, pronto. Eu já não conseguia, porque eu dependia daquele vídeo, dependia daquele aplicativo, então eu deixava de praticar. Então aquilo não me ajudava. Como que eu descobri isso? O primeiro passo foi praticar todos esses métodos, testar um por um. Foi o que eu fui fazendo. E nesse caminho eu fui percebendo que esses métodos eram muito repetitivos, isso me desestimulava, a mente antecipava o processo. O que é isso? Por exemplo, eu vi o videozinho do fulano lá que tinha um vídeo bom, por exemplo, eu segui um cara que era um coach e ele falava de meditação, e aí ele falou, ó, ele fez um vídeo de meditação guiada. Eu falei, nossa, que legal, agora meus problemas acabaram porque eu gosto do estilo dele, ele fez um videozinho gravado, então agora não tem problema, eu vou conseguir meditar todo dia porque eu vou assistir o vídeo dele e vou conseguir fazer. Na teoria, como diz um amigo meu, né, na prática a teoria é outra. Por quê? Porque quando eu fui tentar fazer isso, a minha mente, eu brigava com a minha mente o tempo todo. Chega a ser engraçado, né? Por quê? Porque a mente não é boba. Ela sabe que aquilo ali é uma gravação. Ela sabe o que o cara vai falar. Quando você começa a tentar ter uma prática consistente, ou seja, todo dia assistir o mesmo vídeo, chega um momento, a sua mente já está assim, não, agora ele vai falar isso. Aí a pessoa fala, não, agora vai acontecer isso. Aí tal. Então, aquilo te tira da meditação porque porque a mente rouba a sua atenção, porque ela quer ser a estrela do show, ela quer adivinhar tudo que vai acontecer e aquilo acaba não funcionando. Aquilo chama a mente para a superfície de novo, né? A mente que a gente está tentando transcender, a gente está tentando aquietar, você jogando esse jogo com ela, ela acorda ainda mais. Então isso acabava não funcionando. Então, além de não sentir a evolução, eu sempre dependia daquele vídeo, dependia daquele aplicativo, né? Então, uma coisa que eu descobri é que delegar a nossa paz interior não é uma boa estratégia. Ah, não tem problema não, eu vou sempre assistir esse videozinho desse cara aqui que eu vou conseguir meditar. Ah, não tem problema não, eu vou baixar esse aplicativozinho aqui e eu vou conseguir fazer com ele, vai dar certo, tal. Então, essa delegação é algo que eu não vejo com bons olhos. Eu não acho uma boa estratégia porque eu já tentei e deu errado. Então eu percebi que esses métodos eram, na verdade, muletas, pois elas me ajudavam no começo, ajudavam momentaneamente, mas depois eu ficava preso a elas. Sem elas eu não conseguia fazer. Então, para mim, isso não estava fazendo sentido. Então, você provavelmente conhece pessoas que praticam desse jeito, né? Então, você pode estar pensando assim, bom, então se não é assim, então como que é? Né? Fala para a gente aí, Thiago, como que é? Porque eu achei que é assim que fazia. Na verdade, a forma ideal de meditar, inclusive como eu ensino no meu método, é quando a pessoa é o seu próprio centro. A pessoa é o centro da sua prática. Porque assim ela nunca vai depender de nada nem de ninguém para conseguir meditar com consistência. Ela vai ser independente na sua prática. E aí sim ela consegue ganhar profundidade. Então, eu tenho mais um exemplo aqui para compartilhar com vocês. Agora quem vai falar com a gente é a Geisa. Eu nunca tinha feito uma meditação, deixa eu sentar aqui. Eu nunca tinha feito uma meditação assim, sempre tinha feito meditação guiada, com professora, ou então com um vídeo. E realmente esse curso foi maravilhoso, porque me deu mais profundidade, mais conhecimento e coisas assim que me fizeram resgatar, porque com essa coisa de pandemia a gente começou a fazer aula online, eu me desconectei um pouco, a professora parou de dar aula online, agora ela voltou de novo também, graças a Deus, e eu fazia muito sozinha, sabe? Mas aos pouquinhos a vida foi me tirando desse caminho. Mas eu já retomei e com o Thiago eu ganhei
a independência, como a Eneida também sentiu Exatamente. essa independência. Eu não dependo de música, não dependo de vídeo, não dependo de nada nem de ninguém. Não dependo de nada nem de ninguém. Essa frase é importante. Bom, então, é disso que eu estou falando. Segredo 2. Como entender o funcionamento da minha mente foi decisivo para que eu conseguisse meditar por conta própria. O que é isso? Como que eu descobri isso? Então, já que nós somos o centro da nossa prática, a gente precisa se conhecer, mais especificamente a nossa mente. Principalmente na meditação, onde a mente é o dono da casa, né? A mente está ali tomando conta de tudo, né? Eu falei também na semana da paz exterior, né? A mente, ela é o nosso melhor empregado, mas se ela for o nosso chefe, ela vai ser o nosso pior chefe. Então a gente precisa conhecer a mente, porque faz muita diferença. Então minha maior dificuldade foi sempre ficar sentado com a minha própria mente. Aquilo virava um sofrimento, né? Então quando aquilo vira um sofrimento, aí a gente quer evitar o sofrimento. A gente fala, não, me dá uma muleta, pelo amor de Deus. Me dá alguma coisa, me dá uma música legal para eu ficar escutando. Me dá uma meditação guiada, porque eu não vou precisar lidar com a minha mente. Eu vou terceirizar esse problema. Então, por isso que a muleta acontece. Não é à toa que as pessoas elas se apegam a todas essas coisas como fuga. Isso acaba sendo uma fuga, porque é de tão difícil, é tão complicado ficar sentado com a gente mesmo que a gente prefere qualquer coisa. Não me dá qualquer muleta para eu me agarrar, porque eu sozinho com a minha mente não consigo, né? Então, é daí que nasce a muleta. Então, eu evitava isso. Eu evitava essa parte de eu ficar sozinho com a minha própria mente, porque virava um sofrimento. Mas observando e aprofundando os meus estudos, eu descobri que entendendo o funcionamento da minha mente, isso seria superado. Como que eu descobri esse segredo? O primeiro passo foi entender que todos têm a dificuldade que eu tinha, a agitação mental, porque que é a agitação mental, porque a agitação mental é a natureza da mente. No, na Índia, né, no yoga, no hinduísmo, existe uma representação da mente que é a seguinte: a mente é um macaquinho. Por quê? Porque o macaquinho, ele é um bicho espevitado, ele é um bicho que é agitado, ele é um bicho bagunceiro, é um bicho sapeca, que pula daqui para lá, vai lá, rouba o chocolate do outro, pega os chips do turista, puxa o rabo do outro macaco, sai correndo, grita, pula, bate. Mas não só o macaquinho, é um macaquinho bêbado, mordido por uma cobra. Ou seja, é a agitação da agitação da agitação. Essa é a analogia da mente na Índia. Existe essa representação. Por quê? Porque a mente é agitada. Todo mundo sabe que essa é a natureza da mente. Muita gente acha, só eu tenho a mente agitada, então a meditação não é para mim. Na verdade, isso acontece com todo mundo. Isso é a natureza da mente. O segundo passo foi procurar entender a dinâmica da mente. O que fazer em cada parte da meditação para eu conseguir guiar a minha mente ao longo do processo. Então, a história do empregado e do chefe. Se a mente é o empregado, você está falando para ela, ó, você está guiando ela, você está mostrando o caminho, o que ela tem que fazer. Quando ela é o chefe, ela está puxando a carruagem, ela está direcionando, e aí dá tudo errado, que é como eu tentava, né? Então, o lance foi entender a dinâmica da mente e o que fazer para guiar a mente ao longo do processo. Então, aprender a praticar com pessoas experientes que já tinham andado nesse caminho foi o próximo passo. Então, por isso eu fui para o Nepal, por isso fiz um curso de meditação no Rio. Eu meditava todos os dias a partir de janeiro de 2017. Por isso eu fui morar na Tailândia, depois eu fui para a Índia. Eu fui buscando esse conhecimento e pegando essa experiência, conectando várias tradições, vários métodos, várias técnicas, entendendo a lógica disso tudo. O próximo passo foi praticar com essas pessoas, tirar todas as minhas dúvidas no caminho. Eu sou muito curioso, então eu quero entender, eu quero ver como que aquilo acontece, quais são os fatores para aquilo acontecer do jeito que seja mais eficiente, do jeito que funciona mais para mais pessoas e tal. Então, com o tempo e a prática, principalmente a prática, eu comecei a dominar esse processo.
Agora você provavelmente pode estar pensando que a sua mente é diferente, que ela é mais agitada que a das outras pessoas, aquelas pessoas que são os meditantes, as pessoas especiais que conseguem meditar regularmente e tal. Na verdade, todas as mentes são agitadas. Cabe a nós evoluir internamente, aprender a perceber a agitação da nossa mente, saber guiá-la ao longo da prática. Isso também é um processo de autoconhecimento, né? De automaestria, a consciência de si mesmo, a consciência do seu corpo, a consciência das suas emoções e, mais importante, a consciência da nossa mente. Agora, o terceiro segredo. Como que eu consegui criar tal consistência na minha prática de forma que hoje ficou quase impossível ficar sem meditar? Primeiro, isso foi um caminho gradual, isso foi um passo a passo. Cada um começa de onde está. E um passo depois do outro, isso vai ganhando força, né? Eu falava hoje com o Paulo, que foi nosso aluno na última turma, e a gente estava comentando sobre isso. Cada coisa que a gente faz, a gente está criando uma conexão neural. Se a gente faz, eu estava contando para ele, Paulo, quando eu comecei a dançar forró, para quem não sabe, eu já fiz aula de forró, tá? Durante alguns anos, uns 3 anos, 4 anos talvez. E, e aí esse final de semana, no domingo passado, eu fui no forró. Tinha muitos meses que eu não ia. E aí eu tava contando para ele o seguinte, quando eu fui no forró a primeira vez, nas primeiras semanas eu tava ali conhecendo e tal, eu lembro do professor me mostrar um passo e meu cérebro dar um nó de um jeito que eu não entendia o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo na minha frente, era um movimento relativamente fácil, e eu não entendia. Eu me sentia como se o mágico tivesse revelando como que faz a mágica na minha frente e eu não entendia, eu não conseguia fazer. Por quê? Porque a primeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente está criando conexões neurais. E quanto mais a gente faz aquilo, a gente vai fortalecendo essas conexões neurais. A gente fica bom no que a gente pratica, né? Então a gente vai criando uma rede neural para assimilar aquilo, para incorporar aquilo. Então, hoje, igual eu fui no forró no domingo passado, hoje em dia, quando eu vou no forró, você faz passos que você nem planejou. Você simplesmente entra no ritmo da música e passos afloram naturalmente, sem você pensar. E é aí que fica muito mais legal você dançar, porque você está de forma espontânea entrando num fluxo. Da mesma forma, é tudo que a gente aprende na vida, inclusive a meditação. Então, um passo depois do outro. Então, eu via que a meditação tinha um poder de mudar a minha vida, eu sabia a importância disso, eu entendia quão significativo isso era, isso me motivava. Então, a intenção era muito forte de conseguir fazer aquilo. Então, eu aprendi a lidar com a minha mente durante a meditação. Daí para frente, foi treino com as pessoas competentes por perto, para me guiar, para me tirar dúvida, e eu ficar ali perguntando o tempo todo, né, para evoluir. Como que eu descobri esse segredo? Primeiro passo, eu entrei num ambiente favorável para desenvolver a prática. Participei de grupos onde a gente se encontrava para praticar junto, tanto no Brasil como na Tailândia, no Nepal, na Índia. Todos os lugares eu buscava esse conhecimento, buscava os cursos, buscava os retiros e praticava. Depois, eu fazia muitas perguntas, eu sempre tinha alguma dificuldade e todas as dificuldades eu queria entender, eu queria saber qual que era a solução daquilo, eu queria aprofundar, eu queria tirar aquele obstáculo da minha frente, né? Próximo passo, sem perceber, eu acabei criando um hábito. Quem acompanhou a live de ontem viu a importância do hábito, né? Como eu estava falando, o hábito ele gera conexões neurais que vão sendo fortalecidas até que em algum momento isso se torna muito mais fácil. Assim como dançar forró é meditar. Então eu estava lendo no livro ontem, a Ciência da Meditação, que monges de 20 mil horas de prática, monges extremamente experientes na meditação, eles conseguem entrar em meditação em poucos segundos, né? Uma coisa que normalmente a pessoa normal demora minutos, às vezes fica ali sentado 5 minutos, 10 minutos e não consegue. Ele fechou o olho, ele está na postura, ele entra de forma quase que instantânea. Isso é fascinante porque mostra que se você der os passos, você chega no resultado,
né? Existe um processo, existe um método, isso funciona. Então, a partir de certo ponto, eu comecei a sentir falta da meditação se eu não fizesse. Ela passou a fazer parte da minha vida. Isso aqui também é muito legal. Por quê? Porque o nosso organismo ele foi feito para evoluir. Ele foi feito para se sentir bem cuidando de si mesmo. Então, é natural que se você faz algo que é bom para você, aquilo é adotado pelo organismo de uma forma mais simples. Aquilo igual eu estava falando na outra live, quando você dirige um carro automático com direção elétrica e vidro elétrico, depois você voltar para o outro carro, é muito, muito pouco provável que você venda esse carro e compre o outro carro que não tinha nada disso, porque você se acostuma com aquilo que te faz bem, com aquilo que facilita a sua vida, né? Então, a meditação é assim também. Então, aqui foram um pouco dos cursos que eu fiz, das cerimônias de conclusão de curso, né? Quando me tornei professor de yoga na Tailândia, os vários cursos que eu fiz, vários níveis que eu fiquei lá, morei 2 anos lá fazendo vários e vários cursos. Depois eu tive no Nepal, esse aqui era um monastério budista em Katmandu, que é a capital do Nepal. Esse aqui é o principal monastério budista do Nepal, né? O budista tibetano, do budismo tibetano. Eles recebem ocidentais desde a década de 70, foi fundado por 2 monges, um deles ainda está vivo, ainda hoje, é o diretor espiritual desse monastério. E aqui tinha 70 e poucas pessoas de 40 países diferentes. Então foi muito interessante esse processo, esse intercâmbio quase de culturas e todo mundo discutindo espiritualidade, falando de meditação, falando de prática, entendendo aquilo tudo, praticando, trocando experiência. Foi bem legal. Aqui foi na Índia, eu ia em vários satsangs na Índia, né, que são esses eventos onde mestres falam sobre esse processo, existem meditações em grupo, existem bhajans, que são cantos devocionais e etc., que faz parte também muito do hinduísmo. Aqui também foi no Nepal, eu tô ali mais ou menos no meio, no degrau de cima das monjas ali. Isso aqui foram 2 monjas, uma canadense e outra americana que davam curso pra gente. E aqui tem gente do mundo todo. Esse aqui foi um outro curso com uma outra monja também lá no Nepal. Eu acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Mas eu tô aqui. Então aqui tem gente de Portugal, tem gente do Alasca, tem gente dos Estados Unidos, do leste europeu, Rússia, gente do mundo inteiro. Essa jornada aí de aprofundamento. Então agora você pode estar pensando que você não é uma pessoa disciplinada e por isso você não vai conseguir ter essa consistência. Na verdade, quando você cria um hábito, isso passa a fazer parte de você, até o ponto onde a disciplina não é mais tão necessária. E o ambiente faz toda a diferença nesse processo, né? Eu falei ontem que um foguete que levanta voo, que vai para o espaço, ele gasta 80% da energia para sair do chão. Os outros 20% é para atravessar toda a atmosfera. Então, isso mostra que a energia no início, ela é sim mais necessária, mas se nesse momento crítico você está num ambiente propício, você está com tudo que você precisa, todos os ingredientes na mão, um acompanhamento muito próximo de verdade, perto, as chances são enormes de você evoluir. Então, antes de eu falar aqui do método, eu queria compartilhar uma coisa que não estava nem prevista, que foi um trechinho da conversa que eu tive com a Celina, o pessoal que durante a semana eu mostrei rapidinho também, mas eu acredito que deve ter gente que não acompanhou, então Tá. eu vou mostrar aqui rapidinho, porque fala exatamente desse ponto. Um minutinho, é bem rápido. Hoje, né? O que de bom perpassou dentro de mim, e tem dias, Tiago, assim, que a escola te suga tanto, que tu só corre, 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 apaga fogo que nem bombeiros, e não se dá conta da dimensão do outro lado. Uhum. Então, assim, a meditação também está me conduzindo assim, ó, o que tu faz? É por fazer ou tu faz com sentido? E se a gente não se dá o direito de fazer com sentido, a gente faz por fazer. É mais, assim, é muito mais prático, né?
E eu vejo assim, então a meditação está me levando a uma série de coisas pessoalmente, né? Tendo mais sentido, mais consciência, mais leveza, mais e mais, porque isso, sim, Thiago, tá me... Olha, eu te confesso assim, eu tinha muita dor de cabeça, às vezes qualquer situação da escola, o primeiro sintoma era dor na nuca, né? Primeiro sintoma, né? E é incrível que pareça, nessas 6 semanas, o quanto me reduziu esse problema. Eu atribuo a isso a maneira de como eu encaro e a maneira de resolver as coisas também. Esse aqui é um depoimento muito, muito legal da Celina. Eu acho que eu não tinha nem mostrado esse, mas o que eu ia mostrar foi o que eu mostrei ontem. Na verdade, é outro, onde ela fala da parte da disciplina. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Tá aqui. É, Eu acho que é esse daqui. É exatamente isso. É esse aqui. Sim. Eu vi o progresso, né, do início esta semana, né, da primeira semana de 2 minutos, né, de 1 minuto, né, passar para 20 minutos e essa entrega que a gente vai se fazendo também para nós, né? E percebendo que é possível, sim, e isso te faz bem. Uhum. Eu não sei se é o efeito, Tiago, mas eu me sinto assim, ó, desde o começo, né? Nessa última semana eu senti muito forte, né? Aquela Celina que estava preocupada de dominar a mente, né? Que era uma turbulência de ideias, e agora, né, com 20 minutos, centrar assim com uma certa autonomia, uma certa disciplina, né? Você se considera uma pessoa disciplinada? Não tanto, não tanto, É curioso, né? não tanto. E me parece que a meditação ela te leva a uma certa disciplina, né? Por exemplo, assim, ó, saborear, sentir o gosto né, da comida, sentir, deixar algumas coisas de lado, dar mais tempo para isso. É umas coisas assim que a gente vai fazendo as opções e vai criando uma disciplina para nós mesmos, né? Uhum. É isso aí. A conversa foi longa, né? Mas a gente tem pouco tempo aqui, então vamos seguir. A Celina tá até aí com a gente hoje. Depois ela fala um minutinho pra gente no final, rapidinho, ao vivo, só pra gente ter essa chance de pegar, já que ela tá disponível aí hoje. Então vamos lá. Isso dito, a pergunta agora é o seguinte: você acredita que um método levando tudo isso em conta, uma técnica certa, uma técnica validada, uma técnica que considera o entendimento da mente, o entendimento do processo, né? Você entender como guiar sua mente, a criação de um hábito, um acompanhamento. Você acha que com tudo isso funcionaria para você, né? Vai colocando aí no chat, pessoal. Então, o que eu quero dizer hoje é o seguinte: se você seguir o que eu falei no primeiro segredo, identificar as muletas que você usa na hora de meditar, deixar todas elas de lado, depois fizer o que eu falei no segundo segredo, entender a sua mente, para você conseguir guiar ela ao longo do processo meditativo, e depois fizer o que eu falei no terceiro segredo, praticar de forma gradativa, dentro de um ambiente que te suporte, tirando as dúvidas no caminho. Você acredita que você pode criar essa consistência na sua prática de meditação? Quem aí está animado com essa possibilidade
de finalmente começar a meditar com consistência e construir essa paz interior que a gente está falando toda semana em todas as lives. Então, eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês para poder aprofundar, para poder acompanhar cada um, mas a gente tem pouco tempo aqui, a gente já está encaminhando para o final dessa apresentação de hoje. Mas e se eu te falar que você não precisa andar todo esse caminho sozinho, você não precisa percorrer essa jornada sozinho, e que você pode contar com o meu acompanhamento? Então, você acredita que com o meu acompanhamento, lado a lado, 100% ali à sua disposição, você pode finalmente começar essa jornada, começar a construir a sua paz interior na sua vida com consistência? Então agora, pessoal, vocês me permitem compartilhar aqui como é a mentoria do Método Soltar, onde eu acompanho as pessoas nesse passo a passo? Então vamos lá. Então como que é essa mentoria do Método Soltar? O que que você leva quando você entra nesse meu grupo da mentoria, né, do Método Soltar? São 6 módulos entregues ao vivo pelo Zoom. Então, o formato é mais ou menos esse que a gente está usando aqui. Tem todas as lives, tem todas as aulas, tem a apresentação, ela é bem didática, ela é bem feita e é feito pelo Zoom e fica gravado. Então, são 6 semanas, um módulo por semana, onde a gente vai fazendo um passo a passo, a gente vai construindo essa prática ao longo do processo. Você tem o meu acompanhamento pessoal durante todo esse tempo, né, 24 horas por dia. E você tem meu WhatsApp. Então, você pode, se você levantou, fez a sua prática, teve uma dúvida, teve uma dificuldade, você me manda o áudio, fala, Thiago, hoje eu fui fazer, aconteceu isso não tinha acontecido ontem, o que eu faço? E tal, posso fazer assim, posso fazer assado, minha postura está certa, minha postura está errada e tal. Então, a gente tem esse canal livre de comunicação 24 horas por dia. Você tem acesso direto a mim, tanto pelo meu WhatsApp pessoal, quanto pela turma, né? Então, tem um grupo do WhatsApp também da turma, por onde eu mando os links das aulas, a gente se comunica. Você fica com as gravações disponíveis para poder reassistir quando você quiser também. E de bônus, eu ainda ofereço uma sessão extra individual comigo, para a gente falar do seu aprofundamento, para a gente passar uma régua, ter certeza de que você aprendeu tudo certinho, que você não tem mais nenhuma dúvida prática, que você entendeu toda a questão teórica, toda a questão filosófica por trás de tudo isso, para que você consiga seguir em frente de forma consistente. Então, com isso, você vai conseguir ter mais qualidade de vida, se conectar com você mesmo, aumentar sua capacidade de concentração, que é tão importante para o nosso dia a dia, ser uma pessoa mais serena em momentos difíceis, né? Muita gente acha que o objetivo é sentar e ficar meditando, e aí eu sou um meditante de sucesso, esse é o meu objetivo. Na verdade, o resultado da meditação a gente só descobre no dia que a gente precisa disso. No dia que a gente está naquela situação mais desafiadora do mundo, batendo boca com alguém do nada que você nem sabe como você entrou naquela discussão e você está ali, todo mundo de ânimos acalorados, esse é o momento de teste da sua prática. A prática não é uma coisa que você faz na almofada. Você também faz na almofada, mas a prática de verdade é quando você tira ela da almofada e leva ela para a sua vida. A gente tem um módulo, tem uma aula que a gente fala também exatamente disso. Então, desenvolver a sua inteligência emocional, aumentar a sua produtividade, a clareza mental, né, que eu falei que eu usei muito isso, quando eu estava com a mente travando, eu não sabia o que eu fazia primeiro, uma confusão naquele dia a dia, cheio de reunião, cheio de prioridade, cheio de coisa para fazer. Eu meditava 20 minutos e a minha mente limpava de um jeito que eu voltava e eu rendia 10 vezes mais. A clareza mental faz muita diferença. E, além disso tudo, se tornar uma pessoa mais paciente, se tornar uma pessoa mais equilibrada. E uma pessoa mais calma e tranquila, né? Acho que também vem de tabela nesse processo. Uma pessoa mais presente também. Então, além disso tudo, você vai conseguir reduzir significativamente a agitação da mente, o estresse do dia a dia, a ansiedade, tudo que a gente falou essa semana, cansaço mental, dificuldade de dormir e etc. Então, na mentoria, são 6 encontros ao vivo, você vai aprender a meditar com esse método de soltar, com o meu método, e vai conseguir construir a sua paz interior do zero, de onde você está, até você ter consistência
e aprofundar cada vez mais na sua prática. Você vai ter o meu acompanhamento e isso vai trazer a consistência que você sempre buscou. Você vai parar de depender das várias muletas externas que a gente tem por aí, que são fáceis de achar, mas difíceis de soltar, né? Muitas vezes te dão resultados superficiais, mas geram dependência. Na verdade, fazendo você fazer tempo, acabam fazendo você perder tempo, porque você acaba, no final, desistindo de usar elas, porque você fica tão dependente que não faz mais sentido, e você só faz se tiver a muleta. Então, o que a gente vai falar nessa mentoria de 6 semanas, 1 mês e meio? O que a gente vai cobrir na mentoria? A gente vai falar sobre a essência do método, a dinâmica dos pensamentos, depois a gente vai aprender a guiar a mente, a gente vai relaxar e silenciar a mente, a gente vai definir melhor a prática, definir a melhor prática para você, porque aqui não é uma técnica que você vai aprender várias técnicas, e não só técnica de meditação são umas 3 ou 4, mas você aprender técnica de relaxamento, técnica de concentração, técnica para acalmar a mente. Porque a mente, para ela aprofundar, ela precisa primeiro estar serena, estar calma, né? Isso é muito importante no processo. Então a gente passa por isso tudo. Como trazer a meditação da almofada para a vida, né? Que é esse processo que eu falei. A meditação, ela é algo que você aprende para aplicar. Se você continua tendo a mesma vida, tratando as pessoas do mesmo jeito, o mesmo estado interior de enquanto você não meditava, a meditação não está ajudando de nada, né? A meditação, ela tem que ser algo que você aplica na sua vida, que você gera uma transformação e traz isso para a vida real, traz isso para o seu dia a dia. Então a gente fala também disso. Depois a gente vai encaixar de uma vez por todas a meditação na sua vida. Então a gente fala da organização, a gente fala de qualidade de vida, de práticas para você implementar em todos esses sentidos na sua vida. Para quem esse método funciona? Esse método funciona para pessoas estressadas, pessoas que se pegam ansiosas, pessoas que buscam mais qualidade de vida, pessoas que buscam evoluir como pessoa. Para mim isso aqui é vital. Para mim esse é o objetivo da vida, a gente evoluir como pessoa. Pessoas que já entenderam os benefícios da meditação, mas querem implementar esse hábito de uma vez por todas. Uma frase de um grande yogi Shivananda que eu gosto muito de falar, já falei aqui algumas vezes na Semana da Paz Interior, é que 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Então, a gente assistir muita coisa, a gente participar de muitos workshops e tal, é bom, mas se a gente não aplica, passa a não ser tão bom. Porque o resultado a gente só tem quando a gente aplica, né? Hoje em dia, a informação ela existe em todos os lugares. O conhecimento, às vezes, existe em alguns lugares. Agora, a implementação, aí a conversa já é outra. É fazer isso entrar na sua vida de uma vez por todas. Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, quem está comprometido com esse processo de implementar é para você. Pessoas que buscam obter o máximo do seu rendimento mental, querem ter mais produtividade, querem ter uma mente mais clara, uma clareza maior de pensamento. Pessoas que buscam paz interior em suas vidas e querem evoluir. Funciona mesmo que você ache que sua mente é muito agitada para meditar, mesmo que você já tenha tentado meditar antes com outros métodos, não tenha conseguido, por que que eu boto isso aqui? Não é propaganda não, gente. É porque, às vezes, o método que você aprendeu, ele é até um método que é válido, mas o problema é quando você não tem um acompanhamento de verdade. Um acompanhamento de verdade faz muita diferença, faz toda a diferença, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu tentei um outro método aí, comprei um curso gravado lá e tal, e não funcionou. Mas a pergunta é, quem que estava te acompanhando? O quanto de atenção que essa pessoa tinha para você? O quanto de tempo que ela tinha para você? Não, era uma turma online com 500 alunos e tal. Sempre que eu levantava a mão para perguntar, nunca conseguia perguntar. Eu já vi isso muito acontecer, né? Porque não existe a atenção necessária para que a pessoa evolua no processo. Mesmo que você ache que não tem tempo, mesmo que você não seja uma pessoa disciplinada, como a gente viu aí a Celina falando. O que você precisa fazer para fazer parte? É muito fácil. Você vai preencher um formulário de aplicação. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Aqui no chat, ó. O Hamilton mandou boa noite para todo mundo aí, ó. Eu tô mandando oi. Então, nesse chat aqui, eu vou mandar o formulário. Esse é um formulário de aplicação. Então, eu vou analisar cada uma das aplicações
e vou te chamar pelo WhatsApp. Então, coloque lá certinho o seu DDD, seu código de área, né, e seu número correto, com o número de noves certinho lá, para eu conseguir te chamar no WhatsApp. Então, como que vai ser? Eu vou colocar esse formulário, vocês vão preencher, e a gente vai marcar uma sessão. A gente pode fazer uma sessão por WhatsApp vídeo, ou pelo Zoom mesmo, de uns 25 minutos, onde a gente vai bater um papo. Essa é uma sessão gratuita. A gente pode marcar amanhã, pode marcar na segunda-feira. Então, essa é uma sessão gratuita onde a gente vai falar de todos os detalhes para você ter clareza e poder tomar a sua melhor decisão. Essa é uma sessão de diagnóstico. Então, eu poderia até cobrar essa sessão, mas ela é gratuita. Então, a sessão de diagnóstico é uma sessão onde eu entendo sobre o seu caso, eu entendo o que você já tentou, como que você está se sentindo nesse momento, aonde que a mentoria vai encaixar para você. E se a gente chegar junto à conclusão de que a mentoria é a decisão certa para você, nesse momento eu vou te falar o preço, vou te falar as opções de parcelamento, todos os detalhes que você precisa saber para fazer parte. São poucas vagas, então capricha aí no preenchimento da aplicação e tem que ser rápido para a gente conseguir fechar essa turma o mais rápido possível. Eu vou fazer o contato com vocês o mais rápido possível para a gente agendar a nossa sessão. Então, você coloca lá os seus dados, eu vou te mandar um WhatsApp e a gente combina um dia e horário para essa sessão e a gente faz. A sessão não demora muito aí, mais ou menos umas meia hora, um pouco menos até, e a gente vai bater esse papo. Então, eu vou postar agora no bate-papo aqui no chat esse link. Deixa eu pegar o link aqui, ó. Esse aqui é o link do formulário. Acabei de postar aí o link do formulário. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp também, quem está no grupo do WhatsApp. Então, eu vou mandar por lá também, se vocês não quiserem preencher agora, não precisa não, mas aí já pode clicar e abrir numa nova aba aí, sem fechar o Zoom, para a gente continuar aqui, que ainda tem coisa para mostrar. Então, esse é o formulário. Então é isso. Você não tem nada a perder, porque é uma sessão gratuita. Você só perde se você não preencheu o formulário. Então, se você tem esse compromisso, se você se identificou com os assuntos que a gente falou aqui, se identificou com esse momento de vida que eu falei na primeira live, né? A hora do chega, a hora que você está cansado de lidar com coisas que não funcionam, está cansado de, inclusive, buscar felicidade em coisas que não têm a capacidade de entregar a felicidade, porque a infelicidade profunda, ela de fato, ela está dentro. Então, o melhor plano de ação que a gente pode ter quanto a isso na vida é aprofundar num processo de autoconhecimento, aprofundar numa prática meditativa. Isso não é algo que apareceu agora, isso está sendo estudado agora, nos últimos 20 anos, né? Como está no livro lá, Ciência da Meditação. Por quê? Porque agora, nos últimos 20 anos, que a ciência, a tecnologia evoluiu ao ponto de conseguir estudar isso. Mas isso já é ensinado, isso já é transmitido, isso já é testado e aplicado há milhares de anos, né? Então, agora a gente só precisa fazer o processo, só precisa andar o caminho que já tá aí, né? Então, se você chegou até aqui, é porque se você está realmente levando a sério esse recomeço, então você não tem nada a perder, porque essa sessão de diagnóstico é gratuita. No final, você vai ter clareza, você vai saber todos os detalhes, como funciona, que dia vai ser, que horário que vai ser, quanto que custa, quantas vezes eu parcelo, e você vai poder decidir se contar com o meu acompanhamento e entrar para essa mentoria em grupo, vai ser a melhor opção para você. Você precisa agir rápido para não ficar de fora. As turmas são realmente muito pequenas. Vocês viram em alguns momentos aí, eu compartilhei uns trechos de algumas turmas e tal. Então você vai ver que são sempre ali 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas. Então é uma coisa bem restrita. Por quê? Porque eu acho que também faz sentido a gente ter um ambiente íntimo, um ambiente onde a gente está ali muito próximo, trocando experiências, a gente está ali sem limitação para fazer perguntas, sem limitação para trocar informação, para trocar experiência, um aprendendo com a pergunta do outro. A gente tem um bate-papo livre, né? Não tem aquele negócio de, nossa, mais uma pergunta, hein, pessoal? Porque
já temos que evoluir, temos que, temos que passar o slide. Não tem nada disso. É um ambiente aberto, é um ambiente íntimo, todo mundo se conecta com todo mundo. Então, você só perde se você não preencher o formulário. Então, agora você tem duas opções. Fazer de conta que essa história da semana anterior é uma grande balela. Deixar passar essa chance de começar hoje essa nova etapa da sua vida de construção de paz interior, de aplicar isso, de implementar, de tirar da teoria para a prática, né? Sem ter a sensação de perder tempo com muleta, com método que não funciona, e ainda poder contar com a minha ajuda nessa jornada, ou então preencher a aplicação com cuidado e aguardar o meu contato para a gente marcar a nossa sessão junto, bater um papo com calma, eu ver onde você está, você entender os detalhes da mentoria, para você decidir e saber se é para você ou não, falando diretamente comigo. Vou fazer o contato o mais rápido possível para a gente já agendar a nossa sessão. Dúvidas, quem tiver dúvidas, vai escrevendo aí no chat, que enquanto isso, eu vou compartilhar mais algumas opiniões, né? É muito fácil eu ficar falando aqui como que é, como que não é, que faz isso, que faz aquilo, que você vai melhorar assim, você vai melhorar assado, mas melhor do que isso, eu mostrar as pessoas que fizeram, né? Às vezes não precisaria eu falar nada disso que eu falei aqui. Só de eu mostrar a opinião das pessoas que fizeram, eu acho que talvez fosse o suficiente, melhor do que tudo isso que eu estou falando aqui esse tempo todo. Então, vamos compartilhar rapidinho aqui um pouco dessas opiniões de pessoas que fizeram. É, e aqui. Eu acho que grande parte, boa parte do peso que eu perdi foi fazendo meditação. Na realidade, o que aconteceu? Eu estou menos estressado, estou menos ansioso. Por sua vez, a noite agitada que eu tinha, eu já não tenho mais. E isso tudo me deixa mais tranquilo, menos cansado. Eu ganho um vigor em relação a isso. E eu acho que o grande ganho mesmo foi ter controlado literalmente o estresse, a ansiedade, o pensamento, né? Ficar pensando em 500 coisas. Eu controlo isso hoje. O maior resultado é o aprofundamento da meditação. Que isso aí não tem quem pague, não tem o que pague isso. Quando eu vou meditar, eu medito. Antes não, antes era quase como fosse uma obrigação, era um sofrimento mesmo. Porque antes eu era muito assustada, muito reativa, eu ficava com medo das coisas, e agora passou isso, passou. Parece que eu conquistei uma estabilidade interna que é inacreditável, uma delícia. Queria só te agradecer, porque realmente para mim está sendo um grande benefício. Tem uma coisa que é interessante, que é a possibilidade da gente criar nossa realidade, né? Eu sempre acreditei nisso, mas isso é um ajuste interno, né? E se a pessoa não tem esse espaço da meditação dentro, a pessoa não tem aonde, porque a meditação ele abre um laboratório dentro da gente, que aí ali, a partir dali, a gente trabalha coisas. Engraçado que hoje eu passei, olhei no espelho e falei assim, caramba, eu estou gostando de mim. Eu estou gostando. Aí eu acho que essa é a diferença que você estava perguntando. Eu estou gostando de mim, sabe? Muito. Estou gostando de estar comigo. Estou gostando dos momentos que eu passo comigo, das coisas que eu faço. Isso é um diferencial grande. Porque antes eu queria agradar os outros, que os outros fossem felizes. Agora não, agora eu sou feliz. Muitas dessas mudanças que você está falando aí, eu vejo assim que ocorreu comigo no todo. Eu percebo na questão da paciência, que aparente pode até não ser que eu sou acelerada, mas eu tenho me sentido mais calma. Eu penso melhor as coisas, as decisões antes de tomar. Eu vejo as coisas que eu via de uma forma, agora eu já penso de outra e ajo de outra forma. Por isso que eu entendo que eu tenho que continuar. Eu preciso.
mas eu percebo assim muita mudança em mim. E assim, eu percebo, mas outras pessoas percebem também que está havendo alguma mudança em mim. O que você está fazendo? Você não era assim, você tá pensando em tomar decisão, eu tomo muita decisão, eu penso bem antes de fazer. E outra coisa que eu senti, assim, que eu falei para você no inicial, que eu estava um pouco, eu me achava um pouco depressiva. Eu consigo hoje achar graça nas coisas, dar risada, fazer coisas que eu penso que há muito tempo eu não fazia. Acho que eu estava vivendo em um mundo, um quarto escuro. Hoje eu percebo claridade ao meu redor. Eu acho as coisas mais interessantes, eu dou risada das coisas. Eu ouço música, coisa que eu não tinha feito, que eu já tinha deixado de fazer. Eu nem me lembro quanto tempo eu parei. Eu via se alguém colocou, mas eu mesmo sentar e dizer assim, vou ouvir uma música. Eu não fazia isso, acho que há um ano mais ou menos. E é o que está me fortalecendo e me fazendo eu acreditar que eu posso continuar e melhorar mais ainda. Eu acho que eu me trouxe de volta para o meu mundo. Eu era isso que eu estou vivendo agora. E aí, antes eu estava totalmente fechada. Eu estava como se eu tivesse vestido uma capa preta e estava escondida dentro dela. Mas agora eu vejo que eu estou me resgatando e eu estou me fazendo bem a mim mesma. Eu sinto que eu estou bem comigo. Não vou esquecer jamais. As minhas semanas, desde a primeira lá que a gente começou, até hoje foram muito melhores por conta dessas práticas, por conta desses nossos encontros aqui semanais, o encontro desse grupo aqui, a gente toda noite junto aqui, te ouvindo, aprendendo e seguindo os seus ensinamentos aqui. Então, assim, eu quero realmente agradecer demais você por ter mudado a minha história. Tá? Daqui para frente, com certeza, a minha história vai ser diferente. Muito obrigado, aí, Thiago. É isso, pessoal. Então, eu já compartilhei o link do formulário aí no chat. A Celina está aí com a gente hoje. Deixa eu ver se ela tem um minutinho para a gente aqui. Pode falar, Celina. Tá me escutando? Me alegro muito ver mais um grupo que tirou o tempo para receber algo muito bom para si próprio. E quando eu digo para si próprio, quando é bom para mim, também é bom para o outro, né? E eu acho que, Tiago, as coisas boas a gente deve dividir e deve compartilhar, porque o mundo é cheio de tantas coisas e a gente dá tanta importância para muitas coisas que não nos fazem bem. E o curso que a gente, né, assumiu, né, esses encontros e com o desejo de ter continuidade na vida, é dizer para nós mesmos, né, por que não agarrar de coração algo que faz bem para a gente? Como a gente resistente nas coisas que fazem a vida mudar, né? Com certeza. Eu digo assim para vocês assim, ó, vale a pena, porque eu ouvindo alguns depoimentos de outras pessoas também, né? Por que não ter uma mente sadia, um coração que sabe amar, para viver neste mundo de forma melhor? E parabéns para quem, né, assume isso, porque quem faz isso, tem a certeza de que o mundo, tem a esperança de que o mundo pode ser melhor aonde a gente está e também aonde o outro está. Então, Tiago, assim, ó, eu te parabenizo, né, esse despojamento, né, de ensinar algo que você aprendeu e esse desejo de que tantas pessoas possam caminhar nesta meta, né? Eu digo para vocês assim, ó, para mim exigiu muita disciplina, porque eu
né? Sendo uma pessoa muito ativista, eu tive que me enfrentar muitos dias, né? No sentido assim, ó, arrumar um horário, cultivar esse horário e também ir percebendo e dando sentido pelos avanços que a gente vai tendo na meditação. Eu, pessoalmente, né, assumo isso com muito carinho, não quero perdê-la, né, nesse sentido, esse fio de meada da meditação. Porque ela transforma, ela nos ajuda e ela nos direciona a sermos melhores, né? E acho que é isso que o ser humano precisa. Ser melhor para que possamos olhar, abrir as janelas e ver que o mundo pode ser melhor. Bacana, legal, Celina. Fico muito feliz de ter você aqui compartilhando um pouco da sua experiência, né? A Celina, pessoal, ela esteve com a gente na última turma que terminou na semana passada, se não me engano. E, e é isso, né? A mudança do mundo começa a gente, né? Começa dentro de cada um. Então, entender isso e implementar isso é o grande X da questão, no final das contas. Então, te agradeço, Celina, pelo seu depoimento, pelo seu compartilhamento. É muito bonita a sua jornada, né? A forma como você enfrentou o seu processo e você assumiu, de fato, essa meta de fazer acontecer. Porque todo mundo que fala aqui, esses depoimentos todos os méritos são da pessoa, né? Todos os méritos são da pessoa de que implementou, de que organizou, que priorizou, né? Eu falei de tempo na última live, falei de disciplina e tal. Aí eu mostrei o depoimento da Celina num encontro que a gente teve, ela falando, ó, eu me tornei disciplinada, mas ela não se considerava uma pessoa tão disciplinada, mas mesmo assim foi uma priorização dela que fez ela construir aquela disciplina e dar os passos, né? Quem dá os passos é sempre a pessoa. Então, parabéns aí e te agradeço. E a gente encerra aqui, então, a nossa Semana da Paz Interior, com essa participação especial aí da Celina, compartilhando um pouco ao vivo do processo dela. E eu vou compartilhar esse link também no grupo do WhatsApp. Eu gravei esse encontro aqui para, se alguém quiser reassistir, né, assistir novamente amanhã com calma e tudo mais. E deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Sandra está perguntando qual que é o benefício para o cérebro. Sandra, excelente a sua pergunta. Existe um livro inteiro escrito sobre isso, que eu falei sobre ele algumas vezes na Semana da Paz Interior. O livro é chamado A Ciência da Meditação, Como Transformar o Cérebro, a Mente e o Corpo, né? Esse aqui é o livro. Então, isso aqui mostra todos os estudos científicos feitos por neurocientistas sobre as mudanças do cérebro, né? Então, eu tenho até a live de ontem, eu não sei, Sandra, você está no grupo do WhatsApp, no grupo, você pode, se você estiver lá, manda uma mensagem direta para mim, responde a uma das minhas mensagens, que eu vou responder para você lá, mandando a gravação da live de ontem, onde eu falei, onde eu li 2 páginas desse livro falando exatamente sobre todos os efeitos no cérebro que os cientistas já estudaram. Então, tem muitos efeitos no cérebro por conta da neuroplasticidade. Todas as conexões neurais, os caminhos dentro do cérebro são transformados quando a gente medita. A segunda pergunta da Sandra, os encontros são semanais? Sim, um encontro por semana durante 6 semanas, só que durante todo esse tempo existe um acompanhamento de verdade. Então, eu faço sempre um contato entre uma semana e outra, a gente vai trocando informação, se você tiver alguma dificuldade, qualquer dia, qualquer horário, pode me mandar, e a gente vai evoluindo ali naquele processo. E é um processo gradual, a gente começa pequenininho, a gente vai aumentando, a gente vai botando o pé na prática, a gente vai entendendo, a gente vai experienciando esse mergulho interno na nossa mente, esse conhecimento da nossa mente, né? Então, é um encontro por semana. O Abilson está perguntando, eu quero aqui agradecer você pelas aulas e pela grande oportunidade de conhecer suas técnicas, considerando os grandes benefícios que a meditação oferece. Eu assisti às suas aulas para conhecer os seus métodos pelas suas experiências fora do Brasil.
Peraí, deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil. Assistir às suas aulas para conhecer seus métodos pelas suas experiências fora do Brasil. Eu sou aluno fundador da SIM, Sociedade Internacional de Meditação Transcendental de Maharishi Mateus Yoga. Ele escreveu errado, é Maharishi Mahesh Yoga. Deve ter digitado, saiu diferente ali. Parabéns pelo trabalho. Legal. Bacana, Milton. Fico feliz aí com o seu contato, o seu acompanhamento. Eu já fiz esse curso, inclusive, que o Milton está falando aí, da meditação transcendental. Foi o primeiro curso que eu fiz, eu morava no Rio. Minha dissertação de pós-graduação foi baseada na meditação. Que legal, Milton. Bacana. Depois a gente pode trocar contatos aí. Fica à vontade. Se você quiser preencher o formulário, a gente vai ter um papo lá, fica à vontade. A Sandra falou que já preencheu. Legal. Então é isso, pessoal. Fico muito feliz de ter passado esses dias, esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham tirado bastante conhecimento e que vocês agora apliquem todo esse conhecimento o quanto for possível. Tá bom? Então, assim a gente conclui a nossa semana de lives e eu desejo a todos um excelente final de semana, um bom domingo amanhã, né? Tem uma decisão importante para acontecer aí também e que vocês implementem cada vez mais esses objetivos na vida de vocês. Um abraço e até mais. Espero vê-los em breve. Até mais.